Programa Boa Vida está de volta. Hoje nós estamos recebendo a neurofisiologista Maria Ângela Tolentino e estamos falando sobre os distúrbios do sono e algumas situações que de repente você se enquadra. Então é legal que você assista o programa na íntegra, para saber se não for com você, de repente alguém que você conhece, você pode ajudar. Doutor, algumas pessoas acordam durante a noite berrando, gritando, chorando. Acho que todo mundo algum dia já acordou assim chorando, mesmo sem lembrar que teve algum pesadelo, mas acorda assim, né, com algum estado de terror sem saber por quê. O que é isso? Bom, isso é mais comum em criança. É o que a gente chama de terror noturno. Ele faz parte de um grupo de distúrbios do sono que não constituem exatamente patologia. É aquela criança que de repente senta na cama, grita apavorada, taquicárdica, com o coração acelerado, com os olhos arregalados, e a família inteira se movimenta porque ela desperta todo mundo em casa. Posteriormente ela volta a dormir como se nada tivesse acontecido e no dia seguinte não se recorda disso. Com o tempo, isso tende a desaparecer. Apenas 1% das pessoas podem ficar com essa alteração. Normalmente, elas acontecem fazendo parte de um quadro, ou de um distúrbio emocional, ou de um distúrbio psiquiátrico. Então, ela precisa de ser avaliada, ver onde é que ela se enquadra e ser tratada por isso. Tirando essa situação de persistência, é normal? É normal, tende a desaparecer, é uma situação benigna. A gente só orienta a família que isso vai passar e que é um transtorno do sono transitório. Agora, em outras situações, tem gente que pode estar ouvindo uma piada, morrendo de rir, assistindo uma aula, fazendo qualquer outra coisa que seja uma coisa interessante, assistindo um bom jogo no trabalho, e de repente, sem mais nem menos, elas pendem a cabeça e dormem. Assim... do nada. Do nada. É uma loucura isso. O que é isso? Isso é o que a gente chama... Isso é narcolepsia que chama? Pois é. Isso é o que a gente chama de ataque de sono. Mas é esse negócio? Normalmente ela faz parte do quadro da narcolepsia, que eu vou popularmente chamar de doença do sono. E principalmente naquelas situações enfadonhas, reuniões, festas que estão muito chatas, ou um assunto que não interessa, ela dorme com mais facilidade. Mas são ataques irresistíveis, que muitas vezes ela não se controla, é uma situação que ela gostaria de estar acordada e não consegue. Mas ela tem cura? Tem, hoje tem tratamento bons para narcolepsia. E o prejuízo é muito grande, então é preciso que se faça o diagnóstico e que se faça o tratamento adequado. Agora, muitas vezes, ela não vem sozinha com o quadro de ataque de sono. Existem outros sinais que fazem parte do cortejo dessa doença. Por exemplo? A cataplexia, que são perdas de tônus muscular, a pessoa não pode ter emoções fortes como rir muito ou levar um susto, que ela perde todo o tônus e cai, mas ela não perde a consciência. Ela tem a impressão que ela acordou e ela não consegue se movimentar, o que a gente chama de paralisia do sono. Meu Deus, e isso é um distúrbio do sono, essa perda de força muscular? Isso chama cataplexia. E às Eu vezes... não conhecia esse problema. E às vezes expõe em situações sociais que são importantes para a pessoa. Deve ser terrível. Falar um pouquinho sobre a apneia, pessoas que roncam alto e parece que param de respirar durante a noite. Isso é muito comum, gente, muito comum. Fala um pouquinho sobre a apneia, doutora. Então, a apneia e o ronco são distúrbios que caminham sempre junto. O ronco nem sempre traduz uma patologia, mas ele já traduz uma dificuldade respiratória e muitas vezes vem acompanhado de pequenas paradas de respirar durante o sono, que com o tempo vai fragmentando o sono, vai acentuando e vai trazendo grandes prejuízos. Um deles é a sonolência diurna, com todos os transtornos que ela pode dar. O outro são as alterações cardiológicas, a hipertensão. É muito comum descobrir que tem apneia por hipertensão. E o que é mais sério é que ela pode acontecer em qualquer fase da vida, mas principalmente após a 5ª década. E como que a pessoa sabe que ela está com esse problema? Ela tem, muitas vezes, sensação de asfixia durante a noite, ela acorda
várias vezes durante a noite, ela começa a acordar como se não tivesse dormido, com a sensação, ela fala, parece que passou um caminhão em cima Parece que de não mim. descansou. Não descansou e realmente não descansou. E é muito importante que seja feito o diagnóstico e que seja tratada, porque hoje tem bons tratamentos para a apneia. Se não for tratado, o que vai acontecer? A memória vai começar a ficar com prejuízo, vai começar a ter outros problemas sérios e o ronco é um transtorno que também traduz uma dificuldade social e o convívio familiar. Muita gente, e hoje o serviço do Montplaisir publicou um trabalho muito interessante, onde 25% das pessoas que têm apneia se separam ou têm dificuldades em casa enormes. Nossa! Que é um índice muito grande. Que isso? Mas hoje os diagnósticos são bons, são bem feitos, os tratamentos passam por otorrino quase que invariavelmente, por pneumologista, tem os aparelhos de pressão positiva, tem essas indicações cirúrgicas, tem os cuidados com obesidade, então hoje só fica com apneia quem quer. Pessoas que andam dormindo, sonâmbulas, isso é mais comum do que a gente imagina, né? O sonambulismo, ele entra no quadro da classificação do terror noturno, só que é preciso o sonambulismo ser visto com mais cuidado, porque o sonambulismo, ele tanto pode ser um sonambulismo benigno, sem grandes preocupações, como ele pode ser uma crise epiléptica do tipo parcial complexa, onde o paciente só tem esse ato de deambular praticamente. Então, a gente precisa de clarificar isso, se é um sonambulismo, uma situação que vai desaparecer à medida que a criança cresce, se mantém no adulto, precisa de ver o que está desencadeando e ter os cuidados de proporcionar alguma proteção para ele, com portas fechadas, janelas trancadas, evitar despertá-lo durante o sono e material que ele pode se machucar, porque ele anda automaticamente, mas ele volta e deita de novo. É tudo automático. É tudo inconsciente, ele faz isso dormindo. Qual que é a análise que você faz daquelas pessoas que acordam fora da cama sem lembrar como fizeram isso? Isso aí, a pessoa deita e dorme na cama e acorda no sofá, por exemplo. Pois é, pode ser resultado. Pode ser o sonambulismo, né? De todas as formas, é um ato automático durante o sono. E aquelas pessoas que se mexem durante o sono, a ponto de o lençol no amanhecer está moído, está até fora do colchão? Isso acontece muito nos movimentos involuntários do sono, principalmente nas mioclonias do sono, onde eles movimentam bastante e o companheiro chega a reclamar que é chutado por causa dos movimentos bruscos das pernas e também é muito prejudicial, porque cada vez ele apresenta o que a gente chama de microdespertar, fragmenta a estrutura do sono e passa a não dormir com a mesma qualidade que devia. Então é muito importante. Pessoas que têm bruxismo também se mexem muito, né, à noite? Pessoas que têm bruxismo se mexem. Bruxismo, gente, aquela pessoa que fica mastigando à noite, batendo um dente no outro, que acaba tanto que desgastam, que os dentes se desgastam. E que passou a chamar bruxismo porque o barulho lembrava som de bruxas, né? Então começou.